De bola, chegando o Emerson Pansieri, sempre com as informações da Raposa, e tivemos uma entrevista hoje. Pansieri, diretor do Cruzeiro, rasgou o verbo, e sabe o que eu mais gostei? Meio que acabou o negócio de coitadinho com o Cruzeiro, sabe? O Cruzeiro foi garfado, o Cruzeiro rebentaram com o Cruzeiro. Não. O Cruzeiro agora vai ser protagonista de novo. Eu gostei pra caramba dessa entrevista. Boa noite, Pansi. Boa noite, Léo. A quem nos acompanha aqui na Turma do Bate-Bola, uma entrevista realmente importante e esclarecedora, que vamos trazer trechos para você, torcedor do Cruzeiro, ter uma noção do que é o Clube Celeste para 2023. Departamento de Futebol, que tem o Pedro Martins, tem o Paulo André e o Cruzeiro se organizando para um ano importante de Série A. De cara, ele deixou uma mensagem, Léo. Ele abre essa entrevista coletiva. Participei dessa entrevista coletiva com uma mensagem, e uma mensagem que traduz muito o que é o Cruzeiro agora. Nesse ano, resolvemos adotar posições mais firmes. Resolvemos comprar algumas brigas, justamente porque acreditamos que o protagonismo não vem de graça. O protagonismo se ganha, se conquista. E com esse tipo de conquista e com esse tipo de briga, nós vamos colocar o Cruzeiro novamente no topo da tabela. Sabemos que esse ano não será simples, não será fácil, mas através de muita briga, de muita competição, nós vamos sim, mesmo com as dificuldades financeiras, colocar o Cruzeiro como protagonista. Durante o processo de montagem do elenco, nós encontramos diversos desafios. O principal deles é financeiro. Procuramos reconstruir uma equipe inteira. Tivemos 21 saídas de atletas e 14 chegadas. Procuramos proteger a todo momento a instituição, olhando para a constituição do elenco jovem, ambicioso e principalmente com fome. Procuramos buscar jogadores com experiência de Série A. Jogadores que já viveram essa competição. Mas não podemos abrir mão da alma cruzeirense. Precisamos manter a nossa forma de jogar, a nossa ambição. E precisamos, sim, buscar a vitória a todo momento. Mesmo que lá na tabela financeira, a competição nos diga o contrário. Hoje estamos na segunda parte dessa tabela. E o nosso diálogo e debate e construção coletiva com todos que fazem parte aqui do nosso dia a dia é justamente para buscar um diferencial competitivo, uma forma diferente de fazer, para superar a lógica imposta pela indústria do futebol. Quando negociamos jogadores, muitas vezes encontramos grandes nomes extremamente interessantes, mas sabemos que a competição é injusta. Trabalhamos hoje numa liga que não tem regulação. Nós lutamos hoje contra o doping financeiro, contra clubes que prometem e não pagam. Mesmo perante esse contexto, mesmo perante essa dificuldade, nós estamos aqui, dispostos a brigar. E além das brigas que estamos comprando fora do campo, que são brigas necessárias, também vamos brigar dentro de campo. Vamos construir um Cruzeiro dentro das suas limitações, mas um Cruzeiro competitivo. Palavras duras que mostram o que é o Cruzeiro. Ele não deixou o assunto debaixo do tapete. Cruzeiro, em termos de investimento, é um clube que está na parte, segunda parte da tabela, né? Não é que o Cruzeiro vai ficar na segunda parte da tabela, não, gente. Peraí, né? Porque senão, vamos traduzir aqui, porque senão tem gente que acha que ele falou isso. Ele não falou isso. Ele falou que o Cruzeiro em investimento está aquém dos outros, porque no Brasil não tem essa, vamos colocar assim, essa implementação de uma regra que possa ter, como a gente já vê na Espanha e em outros países de outras ligas, Léo. Eu gosto de um pronunciamento assim, até mesmo porque ele se coloca. Quando você se coloca, quando você dá uma opinião, quando você dá um depoimento forte como esse que deu o Pedro Martins, você se coloca e você arca com as consequências dele. A torcida do Cruzeiro fica muito feliz de ver um tipo de pronunciamento desse e deposita a confiança de que o clube realmente brigue em todas as instâncias pelo melhor do clube. E ele deixou bem claro das dificuldades. Agora, me chamou muita atenção mesmo, quando ele fala sobre a liga que o Cruzeiro vive hoje. E o que o Cruzeiro vai contra e as dificuldades no futebol brasileiro. Aí, Everton Guimarães, eu me pergunto, é muito legal comprar essa briga.
é muito legal disputar, como ele falou, mas é muito difícil ganhar esta briga quando você tem outros clubes que faturam absurdamente mais do que o Cruzeiro. Então, comprar a briga, eu entendo e acho muito justo. Agora, para ganhar essa briga não vai ser fácil, não. Buscar uma maneira de regulamentar isso e aplicar a distribuição das cotas de forma um pouco mais equilibrada, ou um pouco não, mais equilibrada, é um caminho, Léo. É um caminho. É o caminho necessário. É fundamental que isso aconteça para a gente ter pelo menos um pouco mais de briga, né? Então, para que a coisa fique um pouco mais justa. Só que o discurso dele, do Pedro Martins, é um discurso muito interessante, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, Léo. Mas não é mesmo. Nós temos hoje a Libra e nós temos hoje o outro grupo, que me fugiu o nome agora, que é exatamente de um lado, por exemplo, está o Cruzeiro, do outro está o Atlético. São grupos distintos. Aí vem um investidor e oferece 5 bi pelo grupo... Pelo grupo do Atlético. Forte Futebol, Liga Forte. Forte Futebol. Aí ele oferece. Mas ele quer que pelo menos algumas equipes que estão na Libra venham para esse grupo de cá. Sabe? Mas você acha que isso vai acontecer? Eles não conseguem chegar a um consenso. Agora, a boa notícia dos últimos meses foi esse encontro dos Menin com o Ronaldo lá na final da Liga dos Campeões. Até falei disso aqui nos dias anteriores, para tentar buscar uma situação de que eles transitem de forma paralela, buscando interesses. Hoje, o Atlético é praticamente uma SAF e o Cruzeiro já é, Léo. Nós temos que largar essa rivalidade B, deixa para o torcedor na arquibancada. Os gestores precisam buscar o que é melhor para os clubes. Agora, o discurso dele é maravilhoso, mas na prática a gente sabe que é cada um defendendo o seu. Exatamente. Teve uma situação, Pansieri, que eu me recordo e já citei isso aqui inúmeras vezes. Eu estava num bastidores com o João Vitor Xavier e a gente entrevistou o Rafael Menin. E o Rafael Menin falou o seguinte: não importa se o Flamengo, se o Corinthians, se eles vão ter uma parcela, uma fatia do bolo um pouco maior. Eles realmente têm mais audiência. Mas o importante é crescer o bolo. Exatamente. Porque se você crescer o bolo, o Flamengo vai ter uma fatia maior do que ele que tem hoje, o Atlético vai ter maior, o Cruzeiro vai ter maior, mas poucas pessoas no futebol conseguem pensar dessa maneira. Porque durante muito tempo era bonito no futebol mineiro dirigente ficar alfinetando de cá e de lá, enquanto os clubes estavam aí se afundando em dívidas. Não, e administrando de forma irresponsável. Irresponsável. Só na bravata, né? E o legal era jogar pra galera. O CJ tá me dizendo aqui que é a Liga Forte do Futebol. Obrigado, CJ. Tá escutando a gente, grande CJ. Agora, a questão é a seguinte. O discurso precisa caminhar paralelamente às ações. Se eles não buscarem algo... Estou falando de Cruzeiro e Atlético, gente. Porque olhar para o Flamengo, ser favorável, que o Flamengo receba mais, porque ele gera mais resultado, o Palmeiras a mesma coisa. Se eles não se unirem do lado de cá, não para tem buscarem benefícios para o futebol mineiro, para os dois maiores, e o América caminhar também, aí fica difícil, Léo. Aí fica difícil. Sabe? Porque não dá para não imaginar que cada um brigando... Você lembra quando implodiram, né? Na época, acho que o presidente era o Zezé Perrella, que implodiu o Clube dos 13. O que melhorou para os clubes de lá para cá, em negociação? Nada. Nada. Então, se essa divisão das ligas e cada um lutando pela sua parte nessa divisão de cotas, não traz benefício nenhum para os clubes. Sabe qual que é o melhor benefício que você pode ter agora? Uma picanha suína da Saudade. Boa. É ou não é? Turma, a melhor carne suína do Brasil. Grande parceira da turma do Bate-Bola aqui. Toda sexta-feira tem sorteio de kit Saudade. E a Saudade que tem mais de 230 produtos perfeitos para todas as ocasiões. Porque além de ser muito gostosa, a carne é prática para o seu almoço, para o seu jantar, para aquele tira-gosto. Então, turma, o negócio é Saudade, com sabor de ser bem feito. Saudade é top. 6h25. Volto contigo, Pansi. Pra gente trazer outra parte da entrevista, ele falando sobre a negociação do Valdez, que não aconteceu, e a explicação do diretor Pedro Martins. Com o Bruno Valdez, especificamente sobre esse caso, o clube deixa claro que não entra em leilão. Todas as negociações que a gente fez, desde a nossa chegada aqui na SAF, e foram mais de 40 negociações, a gente sempre estabeleceu o respeito entre as partes e a gente sempre colocou que o Cruzeiro tem um limite financeiro e vai respeitar esse limite financeiro. Se em algum momento alguém quiser fazer leilão, quiser começar a abrir possibilidades através da imprensa, o clube não vai mudar o seu posicionamento.
Nós não estamos aqui para ganhar eleição. Nós estamos aqui para pagar a conta em dia. E isso o clube não vai mudar. O Pedro Martins, que falou aqui na Itatiaia, e vamos lembrar, né? O noticiário do Cruzeiro em nome de Betfair. Com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Para fechar, em relação ao departamento de futebol, investimento que foi feito em relação a 2022. Pergunta que eu fiz para ele. Ô Pedro, aumentou, né? Mas dá para dizer quanto e como que foi feito também até essa projeção? Eu não vou falar de percentual, porque vou até acabar sendo injusto aí, porque quem controla isso é o nosso departamento financeiro e é o nosso CEO. Mas é óbvio que houve um aumento, um incremento de receitas, né? Justamente para que o clube consiga ser competitivo também na Série A, mas ainda está distante do que a gente imagina como ideal, principalmente porque ainda tem muita dívida para pagar, né? O Cruzeiro... ele ainda vai conviver com esse cenário durante os próximos anos. É um clube com uma dívida bilionária e você não consegue lidar com essa dívida ou acabar com essa dívida do dia para a noite. Então a gente está estruturando um plano muito sólido para ir quitando e pagando, né, todos esses compromissos e com o tempo ir aumentando a capacidade de investimento no departamento de futebol para que o Cruzeiro não só faça uma bela competição, mas esteja olhando para o topo da tabela. Temas importantes que conseguimos até pensar aí dessa entrevista coletiva do Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro, e no decorrer da programação da Itatiaia, mais do Pedro falando sobre o Cruzeiro.